Cambongela mwana ewa Mama wele wele seya Mama wele wele seya Sili kuntelangelandi Dati Cambongela mwana ewa Mama wele wele seya Mama wele wele seya Siri kumpela pelandi Dati Cambongela mwana ewa Dati amanjange Tiwa 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 Ogeti evite a medicação com o mundo. Dati. Então agora eu vou cumprimentar vocês em português. Tudo bem com vocês? Agora deu para entender o que eu falei, não é? Então, na minha terra, por exemplo, lá, quando nós nos saudamos, a gente sempre se saúda dessa forma. Dati. E todo mundo responde, Tiwa! Tudo bem? Podemos exercitar aqui juntos, ok? Vamos lá? Dati? Tiwa! Isso, Dati? Tiwa! Então, e quando nós estamos felizes? Quando nós estamos felizes, a gente tem um jeito de falar. E vocês vão gostar, eu vou ensinar isso para vocês. Ok? Quando nós estamos muito felizes, mas muito felizes, a gente sempre faz assim, ó. Uelequete, 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 uelequete. Auá! Uelequete. Auá! Tudo bem? Agora tem que ser muito forte e firme. Ok? Vamos? Uelequete, 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 uelequete. Auá! Uelequete. Auá! Dati, Tiwa! Isso mesmo! Então sempre é uma alegria! E agora quero saber se vocês então entenderam, por exemplo, o significado da música que eu cantei para vocês. Vocês entenderam? Mais ou menos! Olha só, eu vou cantar de novo e vocês vão cantar comigo. Tudo bem? Ok? Depois que vocês cantarem, eu vou traduzir para vocês o que significa. Então, Mama wele. Tudo bem? Vamos lá? Juntos? Mama wele, wele, seya. Vocês podem bater palmas. Seya. Siri kuntelangelandi. Dati Cambongela mwana ewa. Mama wele wele seya Mama wele wele seya Siri kuntelangelandi Dati Cambongela mwana ewa Uelequete, uelequete, uelequete. Auá! Uelequete. Auá! Então, Mama wele significa o seguinte: quando alguém está cantando Mama wele wele seya, quer dizer, sabe, todo mundo aqui tem um irmãozinho, né? Se não tem um irmãozinho, tem pelo menos um amigo que às vezes chora, não é verdade? Então quando alguém está cantando Mama wele, significa que, ó, não chore, não chore. Não chore, porque logo, logo vamos estar com a mamãe.
Então, e as crianças lá acabam não chorando, porque na verdade significa que mamãe está presente, entende? Então, por isso que toda vez que você vê o seu irmãozinho, ou você vê o seu primo, tá bom? Chorando porque quer a mamãe, vocês podem cantar com ele esta música. Quando vocês cantarem esta música, hoje vocês vão ver que ela vai ficar calma, vai ficar tranquila, tudo bem? Ok? Já viram o significado, né? Ela vem da língua Lari. Lari é uma língua do meu povo. Eu sou africano, já deu para perceber, não é? Isso mesmo. Lari é uma mistura de outras línguas. Ok? E agora vamos viajar. Vamos viajar para o continente africano. E hoje vamos contar a história de uma guerreira, de uma rainha africana. Uelequete, 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 uelequete. Auá. Uelequete. Auá. Hoje vamos falar sobre o legado de Dakioli. Dakioli? Vamos conhecer um pouco sobre quem é então esta princesa africana, esta rainha africana, lá do reino dos Uquanyama. Sim, lá é onde veio inclusive o grande rei Mandumi. Vocês já ouviram falar do rei Mandumi? Então vocês vão aprender aqui um pouquinho sobre esse rei Mandumi. Vocês lembram que as histórias que são contadas, elas sempre têm uma sequência. E hoje vamos falar agora outra parte até mesmo da Umbela também, dentro da história do legado de Dakioli. Só que é o seguinte, quando nós contamos uma história, a gente pede licença. E quando nós pedimos licença, isso para qualquer contador de história. Quando chegamos numa região que geralmente, digamos que é uma Umbala, né? É uma Umbala. Ou que seria, por exemplo, um Ondjango. Ondjango é um lugar onde todo mundo se reúne para contar uma história. E a permissão é mais ou menos o seguinte. Alupolo, vocês dirão uiê. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Alupolo. 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 Isso. Alupolo significa permissão para contar aqui a história. Então agora, neste exato momento, eu quero que vocês fechem os olhos, porque vamos viajar para o continente africano, especialmente em Angola. Só que para isso vocês vão cantar comigo uma musiquinha. Mama, mama we, tata, tata we. Vocês podem fechar os olhos, vamos? Mama, mama we, tata, tata we. Mama, mama we, tata. Eu quero saber o que vocês estão vendo agora, ok? O que você está vendo, hein? Eu estou vendo uma árvore bem grande. E vocês, o que vocês estão vendo? Alguém está vendo uma coisa diferente? Eu estou vendo alguns animais, um elefante no lado dessa árvore muito grande. Essa árvore é a árvore baobá. O que mais? Alguém está vendo uma coisa diferente que eu estou vendo? Pedras. Eu também estou vendo pedras. Estou ouvindo barulho de cachoeira, de água. Agora podem abrir os olhos. Então, vamos falar sobre o legado de Dakioli, uma grande rainha e guerreira lá no reino dos Wanyama, do rei Mandumi.
Então, ouvia-se a notícia de uma grande anciã. E quando se ouvia a notícia de anciã, significava que era uma coisa muito poderosa. Era então um momento muito importante, porque lá na aldeia, todo mundo pertence a todos. E lá na aldeia, mamãe é mãe de todo mundo. Lá é assim. Lá na aldeia, papai é pai de todo mundo. E lá as pessoas, as crianças não têm aquela coisa, é minha mãe, é meu papai. Não, lá na aldeia, papai e mamãe é todo mundo, porque lá todo mundo cuida. Então, quando tem nascimento de alguém na aldeia, significa que é nascimento de uma coisa muito importante para todos. É por isso que quando alguém nasce na aldeia, era uma festança, era uma alegria. Não era só uma coisa, por exemplo, de papai, mamãe ou da família. Era todo mundo dançava. Era uma festa incrível que se fazia naquela aldeia. Eu estou a falar dos Uquanyama, fica a parte sul de Angola. Então, a anciã, ela sempre chegava e anunciava os nascimentos. Só que naquele momento, não era nascimento de uma menina qualquer. Era nascimento de Dakioli. Quando ela chega, ela já tem um ancião e os timbeles tocando um mulumba e os batuque. Era uma coisa muito linda de se ver. E aquilo era assim, eu vou ensinar para vocês como é que eram as músicas. Tudo bem? Vocês querem aprender, né? Vocês querem? Sim. Vamos lá? Oe, shimana, 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 oe. Então, era assim, era uma festança, todo mundo comemorava, porque então era o nascimento de alguém que poderia mudar a história daquela região, daquele lugar. Sabe, tem uma coisa a mais. Geralmente, na nossa aldeia, só poderia governar, só poderia então, digamos, mandar na aldeia quem fosse homem. A anciã, ela veio para anunciar o nascimento de alguém que poderia substituir o rei. Então, todo mundo estava comemorando, né? Você já sabe a música, né? Vamos de novo? Oe, shimana, 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 oe. Então, todo mundo ficou meio que ansioso, esperando, né? Porque naquela época não tinha ainda aquela coisa dos pais saberem o sexo do bebê, né? Não tinha como saber se era menino ou menina. E a anciã veio então, no meio daquela fogueira, a fogueira de Nganazambi. Ó, vejam só, quando tinha fogueira era sinal que Nganazambi estava presente. E quando tinha fogueira, tinha festa, tinha a presença de Nganazambi. E depois da fogueira, além da presença de Nganazambi, também tinha chuva, chuva de Umbela, a deusa da chuva. Vocês sabem quem é Umbela, né? Umbela também vai entrar nessa história, porque Umbela, ela tinha um probleminha ali, porque ela não sabia controlar suas emoções. É uma deusa africana. Quando ela chorava de alegria, a chuva caía na terra. Quando ela chorava de tristeza, a chuva caía no mar. E isso acontecia, geralmente, depois da festa. Mas olha só, a anciã chegou então para contar a novidade. Todo mundo esperando para saber. Até vocês também querem saber, né?
Vocês já sabem. Já sabem. Mas olhem só. A anciã chegou naquele exato momento. Quando ela chegou para anunciar, ela fez mais ou menos assim. Uelequete, uelequete, uelequete. Todo mundo? E todo mundo, todo mundo esperando. Aquele era um sinal de que realmente era importante. E na aldeia, deixa eu falar para vocês aqui, na aldeia, especialmente lá, dentro dos Guanhama, geralmente as mulheres, elas é quem mandam as famílias, por conta do direito matriarcal. Então todo mundo tinha que ouvir o que ela tinha que dizer. Aí, ela disse, Amanjangue! Todos, oe! Tiwa, tiwa, tiwa! O tempo invita, Amanjangue! E todo mundo... Aí tinha lá as outras crianças muito felizes. Aí não aguento. Anda, tiwa, lá, aua, eka. Todo mundo se expressava desta forma. E depois todo mundo ficou parado, então, para ouvir o que a anciã poderia dizer. E ela disse, nasceu aqui entre nós uma... Ela não terminou. E os anciões, todo mundo lá, né, os homens da corte real olhando o que ela vai falar. Porque ninguém sabia qual era o sexo. E lá tinha o Akango, um jovem muito atrevido. Tudo que ele falava era bangle-bang. Bangle-bang é tipo uma pessoa que fala coisas, sabe? Fala demais, né? E lá nós falamos que bangle-bang. Então, ele logo levantou a voz. Fala logo! E aí, naquele momento, ela disse, com um semblante de sabedoria, era uma anciã muito respeitada, ela não tinha dentes. Lá na nossa aldeia, um ancião, uma mais velha, um mais velho, para nós ser uma biblioteca. Pode não ter dente, mas nunca falta uma palavra de sabedoria. Então todo mundo olhava para ela e ela disse, nasceu uma rainha entre nós. O povo ouviu esse grito como, meu Deus, e agora? É o fim do mundo? Como assim? Uma rainha? Como pode uma rainha? Esse reino é comandado por reis durante muitos séculos, muito tempo, e então veio agora uma rainha? E a rainha era uma criança, um neném. Mas ainda assim, ela deu o grito de festa, de alegria. Ela fez o seguinte, assim, ela deu a sentença de que realmente quem poderá suceder o grande rei do Suquanhama é Dakioli. E ela disse o nome, chama-se Dakioli. Quando ela falou isso, a Umbela, vocês lembram dela, né? A deusa da chuva. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que primeiro ela dançava com o vento. E quando ela dançava com o vento, a chuva vinha como um orvalho. E ela muito feliz, e a chuva desceu sobre a terra. Era sinal de que Deus aprovou. Sinal de que Ganazambi aprovou. E vejam só que quando caía a chuva, a fogueira não apagava. Então eles souberam que era verdade, era uma grande verdade. E então nasceu entre os Usquanhama a grande rainha, a rainha Dakioli. Dakioli significa aquela que virá trazer esperança. Bem, teve um momento ali, enquanto Dakioli estavam preparando as oferendas da criança. Na verdade, a festa lá é assim: quando nasce alguém, a festa dura um mês.
E era sempre uma alegria, o tempo inteiro. Era sempre aquela canção. Vocês sabem qual é a canção da festa, né? Vocês sabem? Vamos tentar de novo? Vamos lá? Oe, Shimana, oe. Isso, Shimana, oe. Shimana, oe. Era uma festança, mas a festa não demorou muito tempo, não. Não demorou muito tempo a festa. Porque o rei estava no final de sua vida. No momento da alegria, não se completou a festa de nascimento de Indachiole, o rei então morre. Todo mundo ficou triste. Porque na aldeia, vocês lembram que eu falei para vocês, na aldeia, como é que funciona lá? Então, lá, uma filha é filha de todo mundo. Mamãe é mãe de todo mundo. E papai é pai de todo mundo. E quando um pai morre, é o pai de todo mundo que morreu. Então eles ficaram muito tristes. E eles ficaram muito tristes. Uma pessoa ficou triste também. Ombela, a deusa da chuva. Porque lá, a chuva é sagrada. Quando caía a chuva, era sinal de que Deus estava com eles. Porque quando a chuva cai na terra, o que vem da terra? Da terra vem muitas coisas, não vem? Mandioca, o que mais que vem da terra? Batata, cenoura, isso, repolho, alface. Então, isso. Então, morango, veja só. Então, tudo isso, para aquela aldeia, beterraba também era sinal, abacaxi também. Então, estão vendo, brócolis, estão vendo como é que é a importância da chuva sobre a terra? E eles... Abacaxi, sim. Então, era uma alegria, sempre quando caía a chuva na terra. Mas vocês sabem, né? Pera também, você sabe que quando caía chuva na terra, Ombela estava feliz. Só que aconteceu que o rei morreu, todo mundo ficou triste e alguém fica triste também. Quem fica triste? Ombela fica triste. Então, a Ombela ela é uma deusa que não sabia controlar suas emoções. Então, como ela não sabia controlar suas emoções, ela chorava também com a comunidade. E quando ela chorava, a chuva caía onde? No mar. Então não tinha mais chuva na terra. E foi assim que Ombela ficou de luto durante muito tempo. E não caía mais chuva sobre a terra. E o povo morria de fome. Porque não tinha mais batata, não tinha mais mandioca, não tinha mais repolho. Porque não caía chuva na terra. E Indachiole, ela já estava meio crescidinha já. Sim, Indachiole já estava meio crescidinha. Uma menina. Só que aconteceu que, vejam só, alguém sempre dizia para ela que ela não poderia governar. Quem tinha que governar tem que ser o seu tio. Mas Indachiole já nasceu com o espírito de rainha. Porque a anciã disse que ela era uma grande rainha. E foi aí que ela viu e disse, olha, já sei o que vamos fazer. Nós vamos então agora chamar Ganazambi. E quando Ganazambi chegar, nós vamos dar um grito de alegria e felicidade para que Ombela faça de novo o quê? Cair chuva sobre a terra. Só que para isso, Indachiole, ela teve um plano muito interessante. Indachiole, ela chamou todo mundo. E o Akango, aquele rapaz atrevido, olhava Indachiole como uma pessoa que não seria tão importante. E ela dizia, é melhor vocês não darem ouvidos a Indachiole. Não. Aconteceu que a aldeia estava ficando desunida, porque tem alguém que falava coisas. Lembram? Ele era que falava coisas nada a ver. Mas Indachiole chamou todo mundo da aldeia. E daí então perceberam que na aldeia havia uma fogueira lá na montanha de Alavala. E aquela fogueira era sinal de quem? De Ganazambi. E quando era aquele momento,
Daquioli aprendeu desde muito cedo a respeitar os mais velhos. Ele ouvia conselhos dos mais velhos. Foi daí então que alguém disse para ela: para que você chame a atenção de Ngana Zambi Ombela, você precisa fazer a oração dos nossos ancestrais. E foi daí que Daquioli começou então a fazer a oração de Zambi. Zambi, 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 uou, Zambi, 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 uou, Zambi, 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 uou. Quando Daquioli fez essa oração, ela viu o sinal de Ngana Zambi, a fogueira, e ela sabia que ela estava de fato com Ngana Zambi. Só que na aldeia tinha alguém lá que queria sabotar o reino. E esta pessoa da aldeia fez alguns combinados com algumas pessoas que vinham lá da Europa, para então pegar algumas pessoas lá no reino e escravizá-los. Mas Daquioli, ela era uma menina muito atrevida. E afinal, isso não vai acontecer, porque Ngana Zambi está comigo. Então, vejam só. Quando eles voltaram da montanha, na fogueira, cantando Zambi, 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 uou, Zambi, 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 uou, Zambi, 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 uou, Zambi. Naquele momento, as pessoas da aldeia viam que Daquioli estava crescendo em tamanho. E quanto mais força eles cantavam, Daquioli estava crescendo de tamanho. E todo mundo passou a olhar a Daquioli com um olhar de admiração. Como pode? Uma menina tão pequenina e está ficando grande, ela ficou grande, gigante. E depois desceu de novo, ficou de novo pequenina. Vejam só, quando eles estavam voltando lá da montanha para ir até a aldeia, eles viram uma coisa muito diferente. Encontraram lá soldados portugueses. Sim, encontraram lá soldados portugueses, porque eles eram mais ou menos assim. E eles pegavam muitas pessoas e mudavam o nome das pessoas. Se seu nome, por exemplo, é Wakango, ele falava o seguinte: seu nome não é Wakango, seu nome agora é o quê? Qual é o seu nome? O seu nome é Miguel, assim desse jeito. Se seu nome era Nguevinha, por exemplo, seu nome não é Nguevinha, seu nome é o quê? Qual é o seu nome? Sara. Eles mudavam tudo, e instalavam então uma igreja. Mas, vejam, Daquioli, ao chegar lá, uma criança, e todo mundo confiando agora em uma criança, e viram que foram traídos por um deles lá, encontrando os soldados lá, todo mundo lá. Só que acontece que naquele exato momento, Daquioli, a criança Daquioli, ela vai fazer ali um grande desafio. Ela desafiou o capitão. Desafiou o capitão. E o capitão, ele queria, na verdade, sequestrar todo mundo e levar todos através de um navio negreiro. E Daquioli disse: não. E as pessoas olhavam para Daquioli. E Daquioli então foi buscar sabedoria. Daquioli foi buscar sabedoria. E quando ela foi buscar sabedoria, sempre tem uma música que fazia com que ela se encontrasse com a sua ancestralidade. Mamã, mamãe, tata, tatauê, mamã, mamãe, tata, tatauê, mamã, mamãe, tata, tatauê.
sonhando que Nganazambi dizia para ela, estava caindo uma grande chuva. E aquela chuva era de quem? De Umbela, caindo sobre a terra. E os portugueses assustaram, porque estavam vendo que Daqueoli estava crescendo de tamanho. E aí eles, o que é isso? Do que é feito isso? Eles falaram que era feitiço. Talvez foi daí onde veio a palavra feitiço, né? Porque do que era feito isso? Eles assustaram. Mas era ali a grande força e energia dos nossos ancestrais. Então, a terra voltou a prosperar. Eles começaram a comer, a colher da terra, boas comidas, né? Porque geralmente aquela aldeia, ela comia tudo que era da terra. Sim. Então começaram a comer mandioca, batata, beterraba. O que mais? Né? Abacaxi. Sim, várias outras frutas. O reino cenoura, o reino pimentão, isso mesmo. Beterraba também. Então comiam de tudo que brotava na terra. Sim, a maçã também. E vejam só, o reino voltou a prosperar, ficou laranja também. O reino ficou tudo muito assim, sabe? Tipo, as coisas estavam indo muito bem. Digamos assim, as coisas estavam indo muito bem. Né? Depois, Daqueoli, ela já estava ficando, passando assim, mais ou menos uns 5 anos. Daqueoli já quase jovem. Os portugueses voltaram de novo. E quando os portugueses voltaram de novo, aí os aldeões, todo mundo ficaram com medo, porque eles voltaram agora com armas. Sim, para intimidar aquele povo dos Guanhamas. Todo mundo ficou muito assustado com a chegada dos portugueses. Mas vejam só o que aconteceu naquele exato momento. E lembrem que naquela aldeia, pai é pai de todo mundo e mãe é mãe de todo mundo. E Daqueoli tinha deixado legado, porque Umbela voltou com a chuva sobre a terra. Mas quando esse capitão de novo chegou, ele disse que agora eu quero levar todos vocês. E Daqueoli disse o seguinte para ele: olha, você não vai levar mais ninguém dessa aldeia. Vamos fazer um trato. Aí os mais velhos ficaram olhando para Daqueoli. O que seria esse trato? Disse o seguinte: o trato é o seguinte: vocês me levem, mas deixem o meu povo em paz. Sim, Daqueoli sabia que era uma ida sem volta. Daqueoli sabia que levariam ela para ser escravizada. Uma rainha dos Guanhama. Os anciãos olharam para aquilo e disseram: todo mundo ficaram com um alvoroço. Todo mundo tentando proteger Daqueoli. Não, gritando. Mas Daqueoli, simplesmente pediu para que parassem. E ela queria se doar. Ela dizia: me levem, mas deem a liberdade ao meu povo. Era uma menina. Para algumas pessoas, ele não está sabendo, não sabe o que fazer. Como pode fazer isso? E o capitão disse: trato feito. Levaram Daqueoli, prenderam Daqueoli. Levando Daqueoli, e quando levaram ela, sim, deixaram sim o reino do Guanhama livre, deram a liberdade no reino do Guanhama. Mas só que deixaram uma pessoa muito furiosa e muito triste. Quem? Umbela. Umbela gostava tanto de Daqueoli porque conversavam várias vezes. Porque ela é a deusa da chuva, e quando tinha chuva na aldeia era uma alegria. As crianças brincavam na chuva. Todo mundo podia tirar muita coisa através da chuva. Umbela ficou muito triste. Os guardas pegaram Daqueoli como uma oferta ao rei português.
e colocaram ela em uma das embarcações dos navios negreiros. Mas vejam só o que aconteceu. Vejam só o que aconteceu. Ombela ficou tão chateada, tão nervosa. Vocês sabem que quando ela chora de tristeza, a chuva cai onde? No mar. Naquele exato momento, Ombela ficou muito chateada, muito nervosa, irritada. E a chuva começou a cair sobre o mar. E a chuva não caía, não era uma chuva normal, era uma chuva com trovoadas. Vocês sabem o que é trovoadas, não é? Trovões, aqui vocês falam trovões, isso, com trovões. Havia barulho, estrondo. Até que, como Ombela não sabia controlar as suas lágrimas, porque ela só chorava, muitos desses navios negreiros afundaram no mar. Junto com todos os soldados portugueses, todos eles, mas apenas uma única pessoa, Dachioli. Dachioli, enquanto estava sendo levada para baixo do mar, lá no fundo do oceano, o peito de Dachioli se abriu como se fosse um foguete. Saiu uma luz muito intensa. Ela bem lá no fundo, aquilo abriu-se. E no céu, aquele foguete se transformou como se fosse, por exemplo, sabe, aqui no Brasil vocês têm muito disso quando vocês fazem festa, né? Fogos de artifícios, não é? Vocês fazem bastante isso. Então, aquele foguete se transformou como se fosse um fogo de artifícios no Oceano Atlântico. Era o poder de Dachioli. E todas as estrelas com um foguete no céu, ela se espalhou para diversos lugares do planeta. E foi daí que Dachioli não morreu. Dachioli, ela passou a nascer várias vezes em vários lugares. Foi daí que Dachioli nasceu no Brasil também. Dachioli nasceu no Brasil através dos Zumbi dos Palmares. A força de Dachioli nasceu no Brasil e está nascendo. Nasceu através de Conceição Evaristo. Dachioli continua nascendo aqui no Brasil, porque Dachioli significa esperança. E quando isso aconteceu, a chuva, a ombela, naquele momento caía sobre todos os lugares do planeta, caía com a chuva sobre a terra. E assim a nossa história termina aqui. Uelequete, uelequete, uelequete. Auá. Uelequete. Auá. Muito obrigado por vocês ouvirem aqui a história do legado de Dachioli. Ok? Agora, nesse momento, vocês vão ter que colorir a história de Dachioli. Isso mesmo. Eu fiz um desenho de Dachioli. Vocês vão colorir. Eu quero ver o melhor desenho, hein? A melhor pintura. Tudo bem? Aí vocês vão ter que colorir e depois vão ter que mostrar para mim, para saber como é que está. E vocês podem levar em casa. Vocês podem colocar num quadro bem grande lá, sabe? No lugar preferido de vocês em casa. Tudo bem? Ok? Então agora salva de palmas para vocês. A tia Francine vai entregar para vocês aqui as pranchetas aqui, como vocês estão vendo. Tem prancheta que se fala?